A inteligência artificial, ela não pode viver as experiências mais magníficas da sua vida por você. Ela pode roubar o seu emprego. Provavelmente, em algum momento da história, ela vai roubar o seu emprego. Mas ela não pode viver a sua vida. Ela não pode ler um bom livro para você. Ela não pode sentir o prazer de assistir um filme, de se emocionar, de chorar. Ela não pode sentir o prazer de você se apaixonar. Isso ela não pode fazer. Mas, afinal, o que é uma inteligência artificial? Como é que ela aprende? Parece que é uma mágica, vamos, convenhamos. Ela chega aqui, você manda um prompt para ela, oi, tudo bem? Ela fala, oi, tudo bem? Ela te responde, responde muito melhor do que muitos seres humanos. Convenhamos, ainda mais no Brasil, que as pessoas não conseguem escrever, não tiveram uma alfabetização adequada. Mas para a gente entender isso, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Você já deve ter ouvido falar sobre computadores. Com certeza em algum momento você já ouviu falar aquela história assim de eles veem bits, eles enxergam números binários, um monte de 0, 1, 0, 1, 1. Como é que isso vira Gustavo? Mas eu nem me apresentei, né? Eu sou o Gustavo, eu sou um entusiasta de tecnologia e também um escritor de ficção científica. Então, assim, para a gente entender sobre isso, a gente vai voltar que num primeiro momento, né? Como eu tinha te falado, zeros e uns. O computador ele vai entender, na verdade, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Por quê? Isso significa ligado e desligado. Não existe uma mágica excepcional em relação a isso. Porque computadores, eles funcionam na base de eletricidade. Então, eles ligam e desligam. E então, ele armazena a informação nisso, ligado ou desligado. Só que multiplique isso por trilhões de vezes, porque existem bilhões de operações e tudo. E vamos lembrar, computadores surgiram ali na década de 50, bonitinho, e junto com os computadores surgiu também a inteligência artificial. E a primeira ideia deles era isso, por exemplo, pegar assim, e dizer que 1 equivale ao Gustavo. Como é que você pega uma informação? Você vai pegar uma sequência de bits, 1000001, por exemplo, e aí você diz que isso significa tal coisa. Só que tinha um grande problema. A língua, ela é multifacetada, né? Você sabe. Você vai dizer, por exemplo, manga da blusa, manga a fruta, manga de outra coisa. Então tem vários significados dependendo do contexto. Então, basicamente, as primeiras representações, né, por conta da linguagem, né? Vamos voltar aqui. A linguagem. Como a gente adquire a linguagem? Você já se perguntou? É muito doido, porque nós falamos português. Uma pessoa que nasce num país, nos Estados Unidos, vai falar o inglês ou o espanhol. Uma pessoa que nasce na China vai falar o mandarim. Como que o ser humano tem a capacidade de falar todas as línguas do mundo, né? Muito doido, apenas escutando e vendo a movimentação da boca de outros seres humanos, eles conseguem fazer a aprendizagem da linguagem. E aí a gente fica, tá, e o que é a linguagem de fato? Como que a gente aprende, né? Uma das teorias mais aceitas é que existe uma aptidão natural do ser humano para o aprendizado da linguagem. E que a linguagem, como um todo, ela é como se fosse uma única linguagem. É como se a gente pegasse aqui, por exemplo, existisse uma gramática universal. Exemplo, né? Quem falou isso foi o Chomsky. Então, por exemplo, todas as linguagens teriam sujeito, mas em algumas linguagens o sujeito ele é nulo ou o sujeito ele não existe, como no caso do português. E por aí vai, mas ele fez um estudo bem limitado com línguas europeias, e então ele não pegou grandes variedades de línguas indígenas ou línguas africanas que têm uma composição bem diferente. Hoje já meio que caiu por terra essa teoria, porque as línguas são muito diferentes, você não consegue ter essa interseção. No entanto, todos nós conseguimos aprender a falar, e se nós não estivermos expostos ou a um grupo de seres humanos, a gente não aprende a falar, a gente não aprende a língua, como se expressar. Você já imaginou como você conseguiria pensar se você não tivesse o arsenal da linguagem para refletir sobre? E isso é muito interessante, que apesar disso tudo, a gente tem um problema dentro da linguagem, que a linguagem, ela nos obriga a falar de determinado modo. Não tem a ver com uma gramática correta da língua portuguesa. Por exemplo, eu estou falando aqui de uma maneira que não está muito longe de ser a gramática correta, da forma como a gente escreve, tudo bonitinho, seguindo as regras gramaticais e blá 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 e tal. Não, não é isso. Mas eu só consigo me expressar, por exemplo, no português, usando os verbos, usando os sujeitos,
Você já deve ter visto em algum momento, ter vivido, de você querer passar uma ideia, você fala para a pessoa diz que entendeu, mas ela entendeu algo completamente diferente. E isso está relacionado ao problema da linguagem. Porque quando você, vamos lá, vamos desenhar aqui meus dots bem ruins. Quando você vem aqui e pensa algo, aqui no seu pensar desse algo, tá perfeito. Quando você coloca aqui para dentro, ele é limitado. Você tem que usar uma estrutura de linguagem para você se comunicar, que é a linguagem que a gente aprendeu, que é o português, no caso. E o português, ele tem suas limitações. Por exemplo, se eu quisesse fazer como eu sou escritor, eu quero fazer um conto que eu não vou expressar o gênero. Se for para... Claro, hoje está em discussão, questão de gênero neutro, mas para você adicionar esse elemento no português. No inglês, já existe o gênero neutro. Então, é uma ferramenta diferente. Se eu não tivesse a ferramenta dessa criação do gênero neutro e eu seria obrigado a me expressar utilizando ele ou ela, entendeu? Então existe uma certa regra que faz com que a gente fale de determinado jeito, porque senão a gente não vai ser compreendido e entendido por outro falante dessa mesma língua. Então eu quero que você grave essa ideia, porque a gente vai voltar nela, ela é muito importante para você entender como você pode utilizar essa arma que é as suas experiências junto com uma forma diferente de utilizar a linguagem, de uma maneira que a inteligência artificial não pode conseguir, porque como eu estou te falando da limitação da linguagem, te mostrando que a linguagem ela é limitada, ela é finita, porque ela não consegue abranger tudo. Por isso que quando você está utilizando uma IA, geralmente ela vai alucinar, mas também, claro, existem outros problemas, né? Às vezes falta de conhecimento, ela ainda não tem aquela capacidade de fazer a coisa única, né? Vamos voltar aqui para a gente entender exatamente como esses modelos funcionam, para você entender o que eu estou falando. Depois dessa primeira tentativa de representar cada palavra como um byte no computador, eles passaram para modelos estatísticos, em que ele não ia ser mais um para um, né? Você começava a fazer as primeiras redes neurais, em que você fazia a probabilidade de dar determinada palavra. Só que esses primeiros modelos eles eram muito limitados por conta de processamento e rapidamente você atingia a capacidade máxima do modelo. Depois disso, lá na década de 2010, mais ou menos, veio uma inovação. Eles conseguiram introduzir a GPU, que são as placas de vídeo para processamento dessas redes. A placa de vídeo ela é muito boa para fazer uma mesma tarefa, diferente de um processador que ele vai fazer múltiplas coisas, então ele não é tão bom para resolver esses cálculos, que é cálculos simples, mas cálculos grandes. Então, introduziu-se placas de vídeo e isso foi fundamental para você poder aumentar o leque. Só que você ainda tinha um grande problema. Quando você processava, você ia para um mundo quase que infinito. Por mais que uma linguagem seja limitada, quando você faz diversas combinações, você tem uma possibilidade quase infinita de orações. Você pode fazer muita coisa com a estrutura limitada da linguagem. Então, eles introduziram um mecanismo da atenção, que é isso. Em vez de você tentar adivinhar tudo e fazer tudo, não, a gente vai introduzir, direcionar a atenção do modelo para determinado contexto para ele fazer determinada tarefa. Por isso que se você joga um livro muito grande lá, um artigo muito grande para o modelo olhar, ele vai se esquecer do que ele leu no início, se for maior do que o contexto dele. Ou ele vai simplesmente falhar. Então, depois que você introduziu esse mecanismo da atenção, essa grande revolução, você conseguiu fazer esses modelos tão incríveis como eles são hoje. Depois, você expõe o modelo a uma quantidade absurda de dados para ele, então, ser como se fosse um autocomplete bombado que tomou bomba, digamos assim, né? Então, vocês me perdoem por falta de uma explicação mais técnica, digamos assim, né? Mas eu tô compartilhando com vocês o que eu tô aprendendo, porque a gente precisa entender isso direito. Isso aqui parece que é a nova fórmula do ouro. Tá todo mundo fascinado com isso, porque isso aqui tem um potencial imenso. Então, a gente precisa aprender. E eu quero compartilhar o que eu tô aprendendo com vocês. Todo dia eu fico tentando entender, porque realmente na minha cabeça, às vezes isso parece mágica. Meu Deus, como é que isso funciona? É sério que a matemática conseguiu fazer só com um modelo estatístico uma linguagem? Cara, e representar toda a linguagem humana, isso é de uma beleza que eu acho uma beleza inacreditável. Isso gerou uma consequência, já que é uma máquina, vamos lembrar, né, que é uma máquina, né? Então, se é uma máquina trabalhando e conseguindo falar, ela vai conseguir
Hoje a gente percebe que ela consegue fazer algumas atividades muito melhor do que a gente. Então, são atividades mecânicas repetitivas. E isso me fez lembrar das revoluções industriais. Vamos lá. A primeira revolução industrial, acho da década de 1750, 1760, que eles introduziram máquina a vapor, fizeram os motores, começaram a fazer a mudança da humanidade, que tirou a humanidade do campo, que era na maioria agricultores, e levou para a cidade, onde eles foram colocados como trabalhadores, iam produzindo e ajustando. Mas você vai lembrar que hoje quase a gente não vê fábricas, né? E quando vê as fábricas, quase não tem seres humanos, a maior parte das fábricas já estão automatizadas. E as máquinas, claro, fazem muito melhor do que o ser humano, o trabalho de repetição, repetição, repetição. A máquina não cansa, a máquina não pensa, a máquina não sente. E aí ela vai repetindo, repetindo, repetindo. Eu creio que nós estamos vivendo um momento que as máquinas substituem os humanos. E na verdade a gente já viveu isso, né? Vamos olhar também para parte da agricultura. Uma pessoa lá capinando com a enxada e tudo, pá, coloca, planta, colhe. Mas aí vem um trator e faz o que centenas de pessoas fariam. Aí depois a gente tinha centenas de pessoas em fábricas ajustando e ajeitando a máquina. E aí você vai e constrói uma máquina que faz aquilo. E agora nós temos centenas de pessoas em escritórios para fazer o que? Fazer ajustes finos em sistemas, fazer relatórios, fazer coisas que as máquinas agora fazem, né? Os modelos de linguagem fazem. Então eu chamo, talvez, que a gente esteja vivendo a primeira revolução intelectual. Não vai mais existir, talvez, esses escritórios cheios de pessoas ou muito menos pessoas como aconteceu nas fábricas, né? Eu chuto que vai acontecer esse esvaziamento. E, gente, os robôs são uma realidade, né? A gente acha que vai demorar, que vai ser no futuro, mas o futuro parece que é agora. Chegamos ao ponto que existem os robôs. Mas você já parou para pensar que os trabalhos que a gente vive hoje, que a gente faz, são trabalhos que não são, digamos, humanos, são coisas que matam a gente. Pensa, eu trabalhei durante 8 anos como caixa num banco. Pra mim, aquilo era a morte. Era a morte. Eu já sabia que um caixa eletrônico lá fora fazia tudo que eu fazia. Por N fatores, muitas pessoas queriam ser atendidas lá por outro ser humano, uma outra geração, né? Muitos idosos ainda não tinham confiança na máquina. Mas aquilo acabava comigo, porque a minha humanidade, a minha força criativa não era exercida. Eu estava fazendo um trabalho chato. Claro que eu aprendia, que ia avançando, que ia tendo mais paciência, que aprendia a lidar com o tédio de ficar contando dinheiro, enfim. Mas era um trabalho que eu diria que é um trabalho mecânico. Eu acredito que hoje nós tendemos a querer ser atendido por robôs. Preferimos. Me diga, você prefere falar com um atendente num call center para fazer um cancelamento de um telefone? Ou você prefere ser atendido por uma máquina que não vai ficar lá tentando te vender, que não tá carregada de coisa na cabeça e vai despejar em você? Muitas vezes a gente prefere do que aquela pessoa mal-humorada que tá lá e a gente vê claramente que ela não queria estar ali, que ela tá ali por outros motivos, que ela precisa estar ali, que ela tá tendo a humanidade dela sendo sugada também por um trabalho que não é um trabalho digno de um ser humano, né? Nós temos potencial para fazer muito mais coisas. Então, eu acho que de alguma forma a gente já estava se preparando. A gente automatizava tudo, deixava todos os trabalhos podiam ser substituídos por outros seres humanos, sabe? Então são trabalhos mecânicos mesmo, que a gente já está preparando nesse terreno. Estamos vivendo as revoluções industriais há quase 300 anos. Então a gente já está preparando para a gente ser atendido por robô, porque a gente já fez o trabalho ser um trabalho robótico. Mas nós não somos robôs. E aí a gente vive um conflito dentro da nossa alma, porque nós não nascemos para fazer isso. A gente é para fazer outra coisa, não é para a gente estar sentado numa cadeira no escritório, mexendo, fazendo um relatório, fazendo dashboard, ou então contando dinheiro num caixa. Não, a gente nasceu para fazer outras coisas. A gente nasceu para o infinito. E nós buscamos o infinito. Aranha, tá? Meu sobrenome é Aranha, então também gosto de ser chamado de Aranha. Tá, Aranha, o que você quer falar com o infinito? Que busca é essa pelo infinito? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu nem tava mostrando. Isso é bem simples. Observe o seguinte. Nós buscamos relacionamento, dinheiro e saúde. Nós buscamos saúde porque a gente não quer morrer, a gente busca relacionamentos porque a gente busca felicidade, a gente busca contentamento, né? Nós buscamos dinheiro porque a gente quer um destaque
Mas no fundo a gente não está buscando exatamente essas três coisas. Nós estamos buscando desejos, experiências, viagens. Nós estamos o tempo inteiro fazendo desejos, nos sentindo amados. Hoje em dia as gerações querem catalogar, né? Pegar um passaporte, tuk, 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 tuk. Viajei não sei quantos países, fiz não sei quantos. Olha que legal, fui nesse local. Estamos vivendo a experiência. Não vou ser explorado pelo emprego. Vou largar o CLT e não sei o que. Tudo isso é porque a gente tem uma ânsia de infinito dentro da gente, que a gente busca ser infinito. Só que a gente talvez esteja buscando nos lugares errados, porque a gente jamais vai conhecer o mundo inteiro. É impossível, mesmo que você vá em todos os países do mundo, você não vai conhecer, porque existem locais demais e a nossa vida é finita. E por mais que a gente tenha tempo, a gente jamais terá todo o tempo necessário para conhecer tudo. Nós vamos morrer. E a gente esquece que nós vamos morrer. E essa é a nossa diferença para a máquina. As máquinas não morrem, elas nem vivem. E aqui existem outras três coisas fundamentais que eu digo, que realizam e satisfazem o nosso infinito. A arte, o nosso espírito. Né? Nós precisamos também buscar o sagrado. E a arte e o espírito estão ligados, porque quando você se alimenta de arte, você alimenta o seu espírito. E claro, eu não poderia deixar de falar de Deus, porque isso tudo aí é uma crença pessoal minha. Eu acredito que a gente tenha isso porque Deus colocou dentro da gente, que é a forma da gente chegar a Ele, porque Ele é infinito. Ele é o infinito que a gente busca no final. E olha, a gente não sabe o que é o infinito. Por mais que a gente tenha os conceitos teóricos, a gente não sabe. Pense um pouco no infinito. É impossível para nossa mente, para os nossos sentidos. Como todas essas três coisas se ligam? Elas se ligam com a nossa alma. Então, eu acredito que a gente tem uma alma lá dentro da gente que é aquilo que é o que nos faz sermos os nossos vários eus. Essa nossa alma, ela vem com esse infinito também. E como a gente entra em contato com essa alma, os nossos desejos, mas desejos que estão ligados à arte, por exemplo, a gente consegue fazer um infinito também. Quando isso acontece, a gente consegue superar aquele primeiro entrave da linguagem. Por quê? Quando a gente supera e traz o infinito, a gente produz a arte, que a arte é infinita de significados. E aí, quando nós chegamos nesse ponto, mais uma vez a gente volta para linguagem. E linguagem, para mim e para a religião que eu sigo, é a expressão racional da alma através do corpo. Então, quando a gente fala e utiliza a linguagem dessa forma, a gente consegue fazer o que eu acabei de falar, do infinito. Deixo aqui para vocês uma citação que eu gosto muito. E, por fim, a linguagem, para mim, serve para comunicar a verdade. E a verdade, a gente só consegue fazer a arte de verdade quando a gente traz a verdade. É lindo, não é? Mas a arte que eu sou apaixonado, que eu sou fissurado, é a literatura. Então vamos ligar todos os pontos agora. A literatura, com a literatura a gente consegue trapacear, né? Com a literatura a gente supera os limites da linguagem. E observe, tudo que eu disse até agora, por mais que as máquinas elas avancem e consigam trazer ganhos significativos, consigam enganar a gente dizendo que elas pensam, que elas sentem e que elas têm um propósito, elas jamais conseguirão utilizar a linguagem da forma como eu estou falando, da forma que se faz arte. Porque isso é intrínseco do ser humano. Somente o ser humano pode fazer isso, porque somente o ser humano recebeu esse dom de Deus. Então eu acredito nisso e acredito que isso jamais as máquinas poderão te tirar. Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha e comente e vamos trocar uma ideia.